Voltamos. Setembro é o mês de conscientização e alerta, pessoal, para o câncer de intestino. Esse tipo de câncer é o segundo mais comum em mulheres e o terceiro entre os homens, né? Para conversar com a gente sobre este assunto, eu recebo o cirurgião oncológico, Dr. Bruno Kunz Bereza. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom. Doutor, conta um pouquinho pra gente, primeiro, assim, qual que é a função do intestino, a importância do intestino? Então, em suma, o intestino, ele tem diversas partes, né? E cada parte do intestino é responsável por uma função, né? Então, ele é responsável pela digestão e pela absorção dos alimentos. Então, a gente entende que o intestino, em suma, é responsável pela sua saúde. Porque ele é responsável por tudo absorver de bom e também de ruim, né? Que a gente vai se alimentar. Então, essa é a principal função do intestino, é proporcionar a saúde. Entendi. Agora, doutora, a gente observa a incidência do câncer de intestino, ela é muito alta, né? Tanto em homens quanto em mulheres. O que causa o câncer de intestino? Então, o câncer do intestino realmente, ele tem uma incidência muito alta, uma proporção muito alta na população, principalmente porque a nossa população está envelhecendo. E é uma doença, é um câncer de pessoas com idade mais avançada. Com a aumentada idade, ele vai aumentando o número e a chance de ter câncer. Então, o que proporciona o câncer, né? Como ele surge, né? O câncer do intestino, ele surge, vamos dizer assim, de uma pequena alteraçãozinha numa célula. Então, a célula lá do intestino é responsável por uma função, absorver um nutriente ou absorver uma água. E essa célula acaba perdendo a função por uma alteração genética. Então, por uma alteração, seja por qual motivo, ela tem uma transformação e ela perde essa função que ela tinha primariamente. Então, ela não faz aquela função e está no local errado. E ela começa a se descontroladamente se reproduzir, se multiplicar, forma um pequeno nódulo que a gente chama de tumor. E quando esse nódulo ele perde a capacidade de ficar naquele lugar e ganha uma capacidade de disseminação, a gente chama de câncer. E vem daí, então, o câncer do intestino. Isso. E os fatores de risco para o câncer de intestino? Temos? Tem muitos. E eles estão muito relacionados com os nossos hábitos de vida. Então, como a gente pensa, tudo que a gente come vai passar por ali e vai fazer uma alteração e acredita-se que tudo passe ali, toxinas e tudo possa ter uma transformação, isso é o principal fator de risco. Então, a alimentação, os seus hábitos dietéticos são os principais. Claro, câncer de intestino também está muito ligado ao hábito do tabagismo. Então, tem outros fatores. É claro que a alimentação, vamos dizer assim, é o principal. Mas aí nós temos hábitos de tabagismo, etilismo, algumas alterações, síndromes genéticas também, sabidamente, são fatores de risco, uso de agrotóxicos, né, alimentos com muita concentração de agrotóxicos, tem uma relação com a questão de carne vermelha em alta, ingesta alta, então tem diversos fatores também. Entendi. E os sintomas, doutora? A pessoa que ela está com câncer de intestino, não sei se no início já tem algum tipo de sintoma ou não? Esse é o problema, né? O câncer de intestino, assim como os outros cânceres, a grande maioria dos cânceres, eles são silenciosos, né? E os sintomas aparecem quando começa a complicar as coisas. Graças, né, que o câncer do intestino tem rastreamento. É um dos cânceres, como mama, por exemplo, ou próstata, ele tem uma estratégia de rastreamento para a gente conseguir pegar caso precoce. É claro que a gente não vai deixar as pessoas não serem informadas dos sintomas, como você perguntou. Então, uma dor abdominal que dura mais de uma semana e não está melhorando, sangramento, né, nas fezes, então começa a ficar vermelho, uma anemia que não tem explicação por que dessa anemia, a pessoa começa a ficar muito fraca, mas ela se alimenta bem, uma perda de peso em que não está programada, ela não está querendo perder peso e está perdendo peso. Então são sintomas que chamam a atenção para a gente começar a investigar e que podem ser por causa de um câncer do intestino. Entendi. Agora, por exemplo, no caso do câncer de mama, as mulheres, a partir dos 40 anos, passam a fazer mamografias. Tal. Em relação ao câncer de intestino, tem alguma idade-chave ali para fazer algum tipo de exame mais avançado? Doutor? Tem sim. Ainda pelo Ministério da Saúde está em 50 anos, mas os guidelines de sociedades eles abaixaram para 40 anos começar o rastreamento de câncer coloretal. Então, ela é feita através da colonoscopia, seria o melhor exame, né? Em que é realizada
vamos dizer, pelo Ministério da Saúde aos 50 anos e realizada a cada 10 anos para você prevenir e ver o que tem, se tem algum pólipo, se tem alguma lesão que possa ser uma lesão precursora de câncer do intestino. Entendi. Tem algumas estratégias que podem ser usadas no meio desse tempo, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que se bem realizada, ela também pode ser uma estratégia que a gente pode usar para tentar fazer menos colonoscopia e fazer um rastreamento mais anual assim nos pacientes. O câncer de intestino ele é muito agressivo, doutor Bruno? Existem diversas formas de câncer do intestino, diversos padrões de agressividade. Em geral, o câncer do intestino, se detectado nos casos mais precoces, ele tem chance de cura muito alta. Quando as coisas começam a passar de um limite em que existe uma disseminação, as chances diminuem muito. Mas ainda há tratamento. A gente sempre fala que câncer de intestino é uma coisa diferente. Aquele paciente que tem doença disseminada, a gente ainda consegue tratar. Ele não é um paciente com uma doença terminal. É um paciente sempre com possibilidade de tratar. Porque mesmo as doenças disseminadas, ainda a gente consegue correr atrás e em muitos casos, muitos mesmo, a gente consegue resgatar esse paciente para um quadro controlado de doença. Entendi. E em relação ao tratamento para o câncer de intestino, como que funciona? É cirúrgico? É uma combinação de fatores? O câncer de colo, normalmente, em uma das etapas, ele passa por cirurgia. Mas sabe o que é interessante do câncer de intestino? É que, como é uma doença muito comum, e quando a gente falou, tudo que é muito comum é muito estudado. E existe muita coisa sobre isso. Então, as alternativas para tratamento, elas vão desde quimioterapia, terapias percutâneas, cirurgias minimamente invasivas, imunoterapias, terapias-alvo. Então, tem uma infinidade, um arsenal, radioterapia, radiocirurgia. Então, tem um arsenal assim enorme para tratar câncer de cólon, que talvez seja uma das boas oportunidades da oncologia atuar em qualquer fase e oferecer oportunidade para o paciente tratar. Acho que é muito interessante isso. Isso. Então, a todos vocês que nos assistem, não só nesse mês de setembro, mas em todos os meses do ano, atenção, você que já tem mais de 40 anos, se você estiver sentindo alguns dos sintomas que o doutor Bruno bem falou aqui, vá, procure o seu médico, ou se você já tem mais de 40 anos, costuma fazer um check-up geral, inclui o check-up também da colonoscopia, é importante, se detectado no início, gente, as chances são muito maiores até em relação aos tratamentos, né? Com certeza. Que quanto mais etapas você tiver que fazer, também traz um sofrimento, vamos dizer assim. E o tanto que você puder diminuir isso, acho que é muito bom para você e também para sua família. Então fica a dica, né, doutor? Não só aqui em setembro, mas que sirva o alerta, né? Ali a conscientização para todos. Setembro serve para abrir os olhos, mas tem que ser vigilante o ano inteiro, né? O ano inteiro vigilante. Eu conversei com o oncologista, doutor Bruno Kunz Bereza. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Vitrine. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.